Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, do podcast que foi criado para você, mulher. Viva a voz delas. E hoje não poderia ser diferente. A gente está aqui na presença da Luciana, uma mulher incrível que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a sua vida. Então, se eu puder te deixar um conselho, pega um papel, uma caneta, compartilhe esse link com o máximo de mulheres que você puder, porque a gente sempre consegue e pode extrair algo muito valioso da história de outras mulheres, que vai contribuir para a nossa vida ao decorrer dos dias. Talvez um desafio que você esteja passando na empresa, dentro de casa, na maternidade, enfim, são tantas as áreas, a gente está aqui para isso, para compartilhar histórias reais, histórias de verdade. Seja muito bem-vinda, Luciana. Muito obrigada. Eu que agradeço esse convite. Há algum tempo a Andréia já vem me namorando, né? E hoje conseguimos, Deu né? certo. Que coisa boa. Que Estou muito bom. feliz e honrada também pelo convite. Imagina, a gente que fica muito feliz de ter uma mulher como você aqui na nossa mesa, no nosso Viva a Voz Delas, para poder ouvir você. E, Luciana, para a gente começar, a gente vai percorrer um pouco aí, né, a sua linha do tempo, para a gente conhecer mais sobre a Luciana, porque muitas vezes, a gente falava nos bastidores, a gente conhece e rotula as pessoas, as mulheres, pelo que elas são hoje, pelo que elas vivem hoje. Mas teve muita estrada, né? Teve muito chão percorrido, e eu quero compartilhar um pouco, que você compartilhe conosco um pouco da sua história, e com essa missão da gente poder inspirar outras mulheres, de mostrar que dá para fazer muita coisa acontecer, a vida é feita de escolhas, mas é isso aí, é um dia de cada vez. Lu, para a gente começar, me conta um pouco, filha de quem a Luciana é, irmã de quem, e me fala um pouquinho da sua infância. Você nasceu aqui em Pinhalzinho, nasceu em outro local? Me fala como é que foi lá no início. Eu sou filha do Mário Kish, da Lenir Kish. Eles nasceram aqui em Pinhalzinho e eu também. A minha irmã se chama Caliandra. Ela vai na APAE. Eu até brinco que ela é mais famosa do que, né, mais conhecida na cidade do que eu, né? Porque todo mundo fala, você é irmã da Cali. Então, eu me chamo Luciana Kish, agora Estrapazão, né? Porque fazem 20 anos de casada já. E tenho 42 anos de idade e morei minha vida toda aqui em Pinhalzinho. Pinhalense de raiz. De raiz, isso aí. Vi a cidade, né, prosperar e evoluir, né, desde dos anos 80, quando eu nasci, até agora. E é muito bacana ver como a nossa cidade prospera e vem prosperando e vem expandindo. Antigamente a gente conhecia todas as pessoas da cidade, hoje em dia já não conhece mais, né? Universidades para cá, faculdades, uma galera mais jovem. Então, hoje em dia, dá para se dizer que Pinhalzinho é o polo, né, das cidades ao redor. Exatamente. E é mesmo, né? Graças a Deus se desenvolve muito bem. A Deus e a tantos empreendedores, homens e mulheres de coragem no nosso município. Exato, de coragem. Lu, como é que foi lá no início, quando vocês moravam e você era criança? Você é a mais velha ou a Cali é a mais velha? Eu sou a mais velha. Eu sou 4, 5 anos mais velha do que a minha irmã. E vocês estudavam aqui na cidade, moravam no interior? Como é que era? A gente sempre morou aqui na cidade e estudamos aqui na EMEB. Sim. E também depois no Marculino. E a minha irmã, a vida toda, frequentou a APAE. Até quando a minha irmã nasceu, a APAE aqui fazia pouco tempo que ela havia sido fundada. E até existiam poucos professores, poucos profissionais, ainda estava se desenvolvendo essa cultura de levar as crianças para a APAE, né? E aí eu sempre brinco que eu me criei dentro da APAE, porque a minha mãe então levava a minha irmã lá todas as tardes e a minha mãe não tinha onde me deixar. Então, por consequência, eu ia junto na APAE. Então, eu passava as tardes todas lá com ela. Isso quando eu tinha 5, 6 aninhos, né? A minha mãe ajudava a fazer fisioterapia nos alunos, porque não tinha profissionais
vários profissionais. Às vezes era uma fisioterapeuta que vinha de Chapecó. Então, essa fisioterapeuta, ela ensinava as mamães das crianças com necessidades como estimular. E aí eu ia junto com a minha mãe e passava a tarde lá com as merendeiras, comia lanche junto e depois a gente ia para casa. Que legal. Lu, como é que foi para você? A gente já começou. Já entramos, já, né? já entramos, já chegamos com os 2 pés na porta, gostei. Mas, Lu, como é que foi para você quando a Kali nasceu? Você tem essa lembrança de como é que foi dentro da família? E para você, como foi? Como a gente está falando dos anos 80, minha irmã nasceu em 87, se não me falha a memória, ainda era pouco conhecido aqui na região, né? Crianças com necessidades. Tanto que a minha mãe só foi saber que a minha irmã tinha síndrome de Down no momento do nascimento. Porque naqueles anos não existia ultrassonografia, nem exames que desse para ver o que necessidade especial que a criança tinha. Então, foi um choque imenso na família, principalmente para minha mãe e para o meu pai, quando a minha irmã nasceu. Porque aí ainda era na época do Dr. Nelson, né? Eu acho que quem que não nasceu com o Dr. Nelson, né? Quem mora aqui Todo mundo nasceu, passou né? pela mão dele. Né? Aham. E aí o Dr. Nelson chegou com a minha irmã no colo, né? E deu para o meu pai e para minha mãe e disse: vocês têm um anjinho, nasceu um anjinho na família de vocês. E aí a minha mãe não entendeu, mas logo viu pelas características físicas, né? O olhinho mais puxadinho, a linguinha um pouquinho mais saliente, mais para fora, né? E eu não me lembro, porque eu tinha 4 ou 5 anos, mas eu acredito que deva ter sido um impacto gigante para o meu pai e para minha mãe. Até porque naquela época a gente tinha pouca condição financeira, meu pai era assalariado, né, CLT, a gente morava de aluguel, a minha mãe não trabalhava fora, e agora uma criança com necessidades especiais, então eu nem imagino o que deva ter passado na cabeça do meu pai e da minha mãe, né? Mas, passado esse choque inicial, ela foi muito bem-vinda e muito acolhida na família. Todo mundo hoje, os meus parentes, toda a família, toda a grande família, todo mundo ama a Kali, todo mundo pergunta como é que ela está. Então, ela sempre foi muito, muito amada dentro da família. E eu ouso dizer que, se pudesse escolher na época se eu queria uma irmã com síndrome de Down ou normal, eu iria pedir que tudo ficasse como está, exatamente igual, porque ela ensinou mais coisa para nós do que nós para ela, sabe? Na questão de você ver o mundo com outros olhos, ter empatia, paciência. A gente vive num mundo tão louco, né? Tão assim desenfreado, que a gente não enxerga mais nada, a gente não consegue sentir mais nada, a gente está robotizado, né? Tá só anoitecendo e amanhecendo, né? Então, quando você olha para ela e vê que ela vive num outro mundo, tu começa a pensar: o que realmente importa nessa vida? Será que toda essa loucura do dia a dia vai te levar para algum lugar? Isso importa no final ali na conta, né, na continha? Será que é isso mesmo, né? O que Deus quer da gente para a vida, para o universo, né? Então, claro que falando assim parece que foi fácil, mas não foi nada fácil. Toda a trajetória com a minha irmã, porque ela precisou de apoio e de carinho e de toda a família focada nela 24 horas, né? Então, até lá atrás, quando eu era pequenininha, eu dizia: tá louco, né? E morria de ciúmes e dizia: eu não quero essa Tinha irmã. isso, Lu? Tu Eu tinha? tinha, no início eu tinha. Porque também eu era a bebezinha do papai, né? A netinha preferida da vovó, e aí vem a minha irmã, e precisa de toda a atenção. E aí o meu pai e minha mãe foram trabalhando isso em mim, né? Eles foram trabalhando: não é porque a gente dá quase toda a atenção para ela que você não é especial para a gente também. Só que ela precisa de mais cuidados para ela conseguir se desenvolver, né? E aí eu fui vendo, aprendendo aquilo, e eu me inseri na rotina dela também, né? Então tudo começou a ficar mais fácil para todos nós, né?
E hoje a minha irmã tem 36, 37 anos, ama música, ela sabe nadar, mergulhar, já foi em campeonatos e eu tenho medo de água. Então, ela tem, né, as atividades que ela ama e tem coisas que ela faz que eu tenho medo. Então, tem coisas que ela me ajuda a superar, né? Então, é uma troca bem bacana. Nossa, que forte, Lu, você falar isso. Se eu pudesse voltar atrás, né, e tivesse o poder da escolha, deixaria tudo como está. Isso mostra o quão grandiosa você é e o quão sábios foram os seus pais em conduzir, né, tanto a sua irmã quanto você, repassando essa sabedoria para fazer essas escolhas de coração e realmente diferencia, né? Que legal isso. E aí, nesse processo, eu chego a me emocionar, porque Eu assim, também. quando a gente fala desses anjinhos, como dizia o Dr. Nelson, né? Gente, e realmente, assim, são anjos mesmo, né, Lu? São anjos porque eles têm uma. Amor genuíno. É tudo muito genuíno neles, sabe? Aham. É tudo muito intenso. Então, eu gosto bastante dessa parte que realmente acaba fazendo com que a gente ajude, né? Que faça com que a gente se fortaleça ainda mais naquilo que é a E gente, que né? nem quem ouve pensa, nossa, foi fácil, né? Volto a dizer, não foi nada fácil. Foram noites de choro da família toda no início, né? Meu pai chorando, minha mãe chorando, meus avós chorando. Eu via todo mundo chorando, eu chorava também, né? Não entendia muito bem, né? Porque foi uma novidade para todo mundo. Bom, se nem a APAE aqui de Pinhalzinho ainda estava começando, né? Com profissionais que vinham de Chapecó. Então, tu imagina o quanto foi desafiador no início para poder desenvolver essas crianças, né? Hoje em dia, a nossa APAE, graças a todo mundo que fez ela acontecer, né? Inclusive, o meu pai também teve uma participação gigante dentro da APAE, ainda tem, né? Ele dedica quase 50% do tempo dele na APAE. Hoje a PAI está super estruturada, tanto que até já ganhou prêmios, já é referência em vários estados. Mas para chegar até aí foi muito trabalho dos pais, dos professores, da comunidade em geral, para chegar até aqui. E a minha irmã, ela continua sendo estimulada, porque essas crianças elas têm que ser constantemente estimuladas. Não adianta estimular um ano e, né? E parar. Não, ela tem que estar em constante evolução, em constante aperfeiçoamento e toda hora tem que estar junto, tem que, né, tem que estar instigando. Mas a minha irmã, ela é super independente. Ela faz todas as atividades sozinha, tem a independência dela, né? Tem a personalidade dela, né? Então tá tudo certo, né? Mas graças a todos esses estímulos que foram dados desde que ela nasceu. Acho que ela tinha uns 4 mesinhos de idade quando Já já começaram. começamos. Mas a importância disso, né, Lu? Porque dá trabalho. Dá trabalho? Dá trabalho. E assim, emocionalmente, fisicamente, você precisa se dedicar àquilo. E, infelizmente, a gente vê muitos pais, rede de apoio, escolhendo não fazer esse trabalho e aí se acomodam. E quem perde muito são as crianças, mas eu digo que quem mais perde ainda é quem está em torno dessas crianças, porque o quanto a gente pode crescer com eles, né? Exatamente. E eles são tão especiais, eu gosto de ir lá na PAI, aí eu sempre vou lá e saio muito emocionada de lá, porque você olha cada um, né, com uma necessidade diferente, e eles são tão alegres para te receber, meu Deus, é uma festa, né? Vem, abraça, e você é a irmã da Kali, não sei o quê. E teve um lá que falou, né? Ai, eu gosto da tua irmã, acho que eu vou namorar com ela. É tão legal, né? De ver. Genuíno, Eles né? vivem num outro mundo, né? Numa outra frequência, que às vezes é tão bom, né? A gente ir para essa frequência também, esquecer um mundo de negócios, de reunião, de números, de meta, né? E se inserir num lugar assim para dar
marejada, né? Viver uma outra vibe, O que uma é a outra vida, né? frequência. O que é a vida? Além dos números, além das reuniões, além Total, das metas. total. E nesse processo, pegando o gancho já, Uhum. foi nesse contexto que nasceu a empresa onde você também é gestora hoje. Exato. Conta pra gente como é que foi isso. O meu pai sempre comentava em família, né? Que futuro eu vou dar para minhas meninas? Agora que nasceu a Caliandra, que também tem necessidades diferentes do que a Luciana, né? E aí o meu pai sempre foi muito trabalhador, mas ele sempre teve um viés empreendedor que já vem de sangue, né? O avô dele era empreendedor. E aí ele se juntou com o meu tio, que no caso é irmão da minha mãe, e fundaram a Hidro. Mas até fundar a Hidro teve muitas noites em claro, né? Sonhando, planejando, juntando dinheiro para comprar ferramentas. E aí, quando eles decidiram, de fato, abrir a empresa, foi no ano de 1997. Aí o meu pai deu uma cartada, né? Vendeu a nossa casa. A gente já tinha uma casa própria naquela época, vendeu a casa para que tivesse uma renda para aplicar na empresa. E aí fomos morar de aluguel. E aí o meu pai saiu do emprego dele e trabalhava na empresa. E o meu tio continuou a trabalhar, no caso, na Fundição Pinhalense. Continuou trabalhando lá para que, caso não desse certo a empresa, pelo menos para comer, a nossa família ia ter, porque daí o meu tio tinha a renda de lá. E aí o meu pai trabalhava durante o dia na empresa, o meu tio saía da fundição e ia lá à noite para dar mais uma ajudada. Na época, a empresa não era com os produtos que é hoje. Ela se chamava Hidrorecuperadora de Bombas Hidráulicas. Por isso que hoje a maioria ainda chama de hidrobombas, porque no início ela nasceu prestando serviços, consertando bombas hidráulicas de caminhão, de trator, essas coisas, porque era a especialidade do meu pai, ali do meu tio, né? E aí, só 3 anos depois é que virou hidroindustrial com os produtos que é hoje, né? Cilindro, serra-fita. Então, ela foi. Por isso que hoje a maioria chama de hidrobombas e quem é mais novo não entende por quê, né? Porque lá no início a gente recuperava bombas hidráulicas. Eu ouvia muito os meus pais, os meus avós se referindo a hidro. Isso Eu aí. tenho essa lembrança, como hidrobombas. E aí o meu pai trabalhava de dia, o meu tio continuou na Fundição Pinhalense. Não me recordo por quanto tempo, se foi por meio ano, por um ano, até ver que a coisa, né, que a gente conseguia pelo menos comer com o que a Hidrobombas gerava ali, né? Aí o meu tio então saiu lá da empresa do seu Honório Fontana e foi para a Hidro também. E como foi a participação da Lu nesse contexto em que a empresa estava começando, Lu? Eu fui convidada pelo meu pai, né? Ele disse, ó, temos uma vaga lá de telefonista, a gente precisa de alguém para atender telefone, você vem lá. Então, eu estudava de manhã, porque eu também era pequena, eu devia ter que idade nessa época, eu acho que uns 11, 12 anos. Estudava de manhã no Marculino, e aí à tarde ia para Hidrobombas, na época, né, atender telefone. Aí atendia telefone, passava para o meu pai, fazia coisas de banco, coisas do gênero, e assim que foi começando. E aí comecei a estudar à noite, depois para poder ficar o dia todo lá na empresa. E aí quando chegou a época da faculdade, aí eu acabei fazendo contábeis e ADM para poder ficar numa área afim ali da empresa, né? Mas você sempre construiu a sua carreira junto da Hidro. Desde o início. Voltando um pouco, Lu, eu lembro que você comentou em conversas de bastidores, né? Que quando você tinha cerca de 9 anos, você ajudava a entregar pão, trabalhava, andando pelas... Como é que foi isso? Nessa época, o meu pai ainda era assalariado, assim, né? Trabalhava para uma outra empresa aqui na cidade. E a minha mãe sempre teve dotes culinários para pães e cucas. E aí ela fazia para o nosso consumo, as vizinhas ali começaram a querer provar.
E aí que surgiu, né, a demanda, né? Veio a demanda, então minha mãe fazia cucas deliciosas, recheadas com doce de leite, fazia uns pães gigantescos. E aí no sábado eu saía entregar para as vizinhas, né, às vezes em outros bairros. E aí a minha mãe dizia, na volta você pode tomar um sorvete, que era o meu pagamento, né? Aí eu pegava a minha bicicletinha cor-de-rosa que eu tinha uma cestinha na frente, né? Ali cabia um pão. Aí em cada guidão ia uma sacola com mais dois, três atrás, né? E fazia né? Uma carguinha, né? Passava o sábado entregando, né? Na volta ia tomar um sorvete feliz da vida para casa. E isso era. Porque, assim, hoje você olha muitas vezes para as crianças, para os adolescentes, meu Deus, jamais Jamais. trabalhar. Mas você fazia desde muito cedo e de bom grado. E sabia que era um compromisso também, porque a gente amadurece. Eu ouso dizer que eu amadureci muito cedo, em decorrência. Eu acho que também os tempos eram outros, né? É diferente da juventude de hoje. Eram outros tempos, outras necessidades. Então, eu fui sempre aconselhada pelo pai e pela mãe. Vamos trabalhar desde cedo, vamos, né? Vamos plantar para ter o que colher lá na frente. E sempre com aquele instinto de ajudar a família, ajudar a minha irmã. Então, claro que tinha uma ou outra vez que eu dizia, mãe, eu não quero, né? Quero brincar com a minha amiguinha e tal, mas eu lá no fundo eu sabia que eu tinha esse comprometimento com a minha família, né? Por isso que a gente amadureceu muito cedo em decorrência das circunstâncias. E o cilindro da Hidro, que hoje a gente fabrica, que a gente é conhecida pelo cilindro, ele nasceu justamente pela minha mãe fazer pães e cucas para vender. Porque na época, o meu pai tinha que levantar bem cedinho de manhã antes de ir para o trabalho e ajudar a minha mãe a cilindrar o pão com aquele cilindro manual, sabe, que você prende Na na mesa, mesa e assim, né? E sim. a minha mãe, ela contava, tinha que dar 80 cilindradas em cada pão ou em cada cuca. Porque ela tinha a teoria dela que quanto mais cilindrasse, mais branquinho ficava, por consequência ele crescia mais fofinho também, né? Aí ela fazia a média de uns 8 pães, daí tu faz as contas, né? 8 pães vezes 8 cilindradas, né? Meu Deus. E aí, na casa que a gente morava de aluguel, tinha um poço inativo, só que tinha um motor lá. Então, meu pai pediu para o seu Alba, que era o dono da casa na época, se ele poderia tirar aquele motor de lá para ele fazer umas enjambração naquele cilindro manual lá em casa. E aí o seu Alba disse, claro, tá ali nativo, eu nem sei se funciona. Mas o meu pai, como entende de mecânica, foi lá, tirou o motor, só que era um negócio de uns 20 quilos aquele motor, né? E colocou no cilindrinho. Eu sei que aquele cilindro ficou com uns 30 quilos, eu acho, né? De tão pesado, tinha que pegar em dois para carregar ele. Só que o meu pai fez ele elétrico e acionado num pedal no pé. Então, ele não precisava levantar tão cedo junto com a minha mãe, né? Minha mãe levantava e daí tinha autonomia, porque o cilindro era elétrico, e aí minha mãe se divertia lá, né? E E aí que surgiu a ideia, né, de por que não motorizar um cilindro, que é uma coisa que toda a família tem em casa. Hoje em dia todo mundo meio que compra pão, mas naquela época era tudo caseiro, tudo feito em casa. E aí que surgiu a ideia, né? Aí fundamos a Hidro Recuperadora. E aí essa ideia ficou ali, né? Maturando. E aí, quando a gente teve a oportunidade, aí, lógico, a gente trouxe para um contexto pequeno daí, e fizemos um lotezinho na época de 20 unidades e contratamos um representante aqui da cidade. E ele foi, e no meio da semana ele já ligou, dizendo, já produza mais um lote, que esses 20 eu já vendi. Aí eu lembro que o meu pai falou, meu Deus, para de vender, que nós não temos matéria-prima para fabricar esses outros 20. Volta para casa, não vende mais, que não, né? que loucura! E aí que a gente começou a ver que tinha mercado, que tinha demanda, e aí que começou a ser produzido. Aí depois veio um produto, veio outro, e
Foi se aumentando o mix de produtos e hoje exatamente. E é o que continua acontecendo na Hidro, né? Isso, Sempre se reinventando, inovando. é. E você galgando junto nesse processo todo, Lu. Sempre, desde os meus 11, 12 anos, né? Sempre junto. Vivendo a Hidro, respirando a Hidro. É só o que eu sei fazer. E nesse processo você casou também. Exatamente. Com o Douglas. Conheci o meu marido quando eu estava para fazer 18 anos. Ele morava em Videira, ele é videirense, e aí o meu sogro veio para cá para ajudar a construir a Aurora. O meu sogro era gestor, gestor de uma área mecânica. E aí ele veio junto, na época era a Aurora Sucos, que se instalou aqui há muitos anos atrás. Aí o meu sogro veio para cá justamente para acompanhar a construção, ficar monitorando. E aí a família do Douglas veio junto. E aí eu ia a pé para o trabalho, porque eu não tinha carro, era de menor ainda, e eu passava na frente da casa dele, né? E ele passava por mim, porque ele trabalhava na Rádio Centro-Oeste. Ele era, eu não sei como é que chamava na época, mas é essa pessoa que fica nos bastidores, assim, né? Largando música, né? Na mesa de som, né? Trabalhava. Isso aí. Porque lá em Videira ele já dava aula de computação, então ele já era, para a época, era um expert já, né? Em computação e tal, computadores e som. E ele sempre foi muito apaixonado por música, então ele encontrou um emprego muito bacana, né, na área que ele gostava. E aí eu ia para a Hidro e ele ia para a rádio, daí a gente se encontrava de manhã, né? Aí ele me cumprimentava ele, né? Mas nada, né? E aí foi, né? Mas vocês se conheceram na rua, então? A Olha! sim. Né? Cruzando na rua ali. Que legal. Foi bem interessante. E nós dois tínhamos 17 para 18 anos. Super jovens. E aí a gente já estava com um pezinho, a gente já estava no terceiro ano da escola, e aí a gente ia para a faculdade. Aí a gente ficou namorando, trabalhando, e cada um nas suas casas, né? E estudando e fazendo faculdade. Depois que a gente se formou, aí a gente falou, agora vamos casar, então, né? Agora a gente já estudou e tal, vamos começar a constituir uma família. Aí casamos, 1 ano e meio depois eu já quis ter um filho. Eu disse, vamos fazer uma família logo, para a gente ainda ser jovem, ele já ficar, né? A gente tem energia para brincar com ele, né? Porque eu sou muito de fazer logo as coisas, né? Eu quero que elas aconteçam, eu não consigo ficar parada, né? Eu gosto de movimento na minha vida, né? E aí ele disse, mas será? Já? Já. Eu disse, sim, já estou pronta, vamos lá, né? Que legal! E aí nasceu o Lorenzo. Que legal! E vocês, então, vocês já estavam há quantos anos juntos quando o Lorenzo... A gente namorou 6 anos, e aí noivamos e casamos. E a gente já está junto há 26 para 27 anos. Olha só. Mas de casado vai fazer 20. E o Lorenzo veio. E como é que foi conciliar maternidade e empresa, o trabalho? Porque esse é um grande desafio da mulher. A maternidade e a empresa. Como é que foi para você, Lu? Eu tive uma gestação super, hiper, mega tranquila. Fazia todas as minhas atividades diárias no trabalho, em casa, normalmente. Depois que o Lorenzo nasceu, foi um pouquinho mais puxado, porque você fica dividido, né, entre a empresa e o teu filho. E aí, com 15 dias de que o Lorenzo havia nascido, eu já estava começando a ir lá na empresa. 15 dias? Com 15 dias. A minha sorte foi que eu tinha uma rede de apoio bem bacana. A minha sogra me auxiliava na parte da noite e a minha mãe na parte do dia. Elas intercalavam, assim, porque tinha que dividir igualmente, né, para não dar, né, as duas ali, o neto das duas, a vovós é o primeiro neto, então, né, é uma loucura. O primeiro, sim, primeiro filho, primeiro neto, todo mundo Nossa, quer. foi um evento, porque aí foi o primeiro bisneto da minha avó. Olha só. O primeiro neto dos dois lados, então, nossa senhora, né, quase não sobrava filho para nós. Aí chegou uma hora que nós falamos, não, ele é nosso, né? A gente também quer cuidar dele. Mas as vovós, assim, super corujas. E aí que foi a parte interessante, porque eu tinha essa rede de apoio, então eu podia ir para a empresa mais tranquilamente, porque eu sabia que ele estava bem cuidado, né?
Mas hoje em dia, se eu fosse ter um filho hoje, a realidade seria outra. A gente está muito bem estruturado lá na empresa. Na época, a gente tinha as pessoas, mas tinham coisas que eu não abria mão de eu mesma fazer. Embora meu pai sempre falasse, Lu, delega mais funções. Mas sabe quando você é jovem Eu dou e conta. você pensa, não, isso aqui tem que ficar comigo, ninguém mais sabe fazer ou ninguém mais consegue fazer. É a imaturidade. Hoje em dia eu vejo que tem pessoas que executam as tarefas com muita excelência, muito melhor, né? Do que os seus superiores ou gestores. Mas na época era o pensamento que eu tinha. Então eu fiquei muito dividida entre a maternidade e foi uma coisa que eu carrego até hoje, né? Que eu poderia ter aproveitado um pouco mais essa fase de bebê do meu filho. Mas não, a realidade era outra, precisava estar lá na empresa, precisava ajudar a estruturar. A empresa também estava no começo, a realidade era outra, então era o que se apresentava no momento, E né? você entende e respeita isso. Foi uma escolha daquele tempo, não é Foi. algo que você Eu, sofre por por algum isso. tempo eu sofria, me Tá. martirizava, sabe? Mas aí o meu marido, o Douglas, também dizia: vamos aproveitar de agora para frente o que passou, passou. Né? Vamos tentar melhorar isso e daqui para frente vamos dar o nosso melhor. O que passou, passou. A palavra já fala, passou. Então vamos dar o nosso melhor de agora para frente, né? Não que a gente não estava presente com o nosso filho, mas como eu havia falado para ti antes, às vezes eu vejo hoje mulheres passeando na rua com os seus filhos no carrinho e tal. Isso eu não tive, né? Eu tinha que estar lá na empresa, tinha que fazer acontecer lá. Então, ficou tudo a cargo a minha mãe, a minha avó. O Lorenzo não foi desassistido em momento nenhum, porque tinha as avós, né? Mas eu fiquei desassistida, né? Eu não pude estar presente. Tanto que o primeiro dentinho foi a minha avó, a minha mãe que viu. E me ligou lá no trabalho, Lu, tu não sabe o que, que eu achei? Um O dentinho. dentinho do Lou. E daí eu disse, ai, era para mim ter visto, né? Mas tem Olha coisas que só. simplesmente são assim, né? A gente tenta aproveitar ao máximo agora. Agora ele já está grande, ele é nosso parceirão, é um Tá junto queridão, na está junto na empresa. empresa, inclusive. Já estamos indo para a terceira geração com o meu filho e o Murilo e o Gustavo, que são os gêmeos, filhos do Leno. Então a gente já está entrando na terceira geração lá na empresa. Inclusive o Lourenço é para estar lá agora. Que legal. Mas, Lu, como você percebe que é pro Lorenzo? Ele teve, em algum momento, ele reclamou essa falta? Não, Ou nunca. tudo bem? Porque às vezes é uma coisa que a gente carrega muito, né? Eu Mas eles acredito, são pra frente, eu né? acredito que é uma coisa mais de mãe, né? Eu acho que toda mãe tem esse sentimento de sempre estar devendo alguma coisa para o filho. Sempre eu Concordo, poderia ter concordo. feito mais ou melhor, né? É uma coisa que eu acho que está em todas as mães isso. Mas o Lou, ele nunca pediu nada disso, nunca comentou nada que senti falta disso ou falta daquilo, de forma alguma. Porque ele teve o amor das avós também diariamente junto. A minha bisavó também vinha lá da casa dela toda noite para ajudar a dar banho no Lorenzo quando ele era bebezinho, né? Olha Só para só. poder participar. Por isso que eu disse que foi um evento na época, né? Nossa, o meu sogro também, ele fazia o horário da noite na Aurora. Ele vinha lá em casa depois da meia-noite, porque da minha sogra estava lá nos primeiros dias, né, quando ele nasceu. Aí eu e o Douglas íamos dormir, dar uma descansada e ficava o sogro e a sogra, né, babando em cima do neto. Era toda a família em cima ali. Poxa, que Meu Deus, legal. por isso Que que eu digo, sorte, né? né? Que Por isso que eu sorte. digo, né? O meu peso não é tão grande na consciência, porque eu sei que ele foi, né? Muito, muito, né? Os avós preencheram essas lacunas. Que bom. Lu, olhando um pouco para Luciana empresária, é, todo negócio ele tem os seus desafios, né? Mas como você Tem. falou, tem essa questão é o teu pai que, né, você entrou na gestão.
agora vai passando para o filho. Como é que é trabalhar um negócio família? Eu vejo isso como um desafio gigante, porque assim, ó, teu pai é teu chefe é teu pai, né? Então, como é que é isso né? para Meu você? tio é meu tio, meu Exato. Não padrinho é basta meu só o pai, tem o chefe. tio também. Todo mundo me faz essa mesma pergunta. E eu sempre respondo a mesma coisa. Quero ouvir. Eu acho que se você tem uma família fundada, né, na base do respeito e da confiança, é os dois principais pilares. Porque lá na empresa sempre teve muita confiança e muito respeito entre nós. É lógico que eu penso diferente do meu pai diferente do Leno, o Leno diferente de mim. Tem vezes que nós três pensamos a mesma coisa, né? Tem vezes que não. Só que a gente sempre respeitou o que o outro pensava, o espaço do outro e né, o respeito, principalmente o respeito. E é desafiador, porque hoje, às vezes, até a gente combinou lá em casa, né? Quando eu vou lá no meu pai, não vamos falar de serviço, né? Porque daí a gente, às vezes, esquece, né? E faz uma extensão, né? De um churrasco de domingo, aquilo vira uma Reunião de reunião de escritório. negócios, né? E eu disse, não, tem, né? Os outros aqui, não. Vamos só falar na empresa, né? Mas eu acho que é o respeito acima de tudo. A nossa família sempre foi fundada em cima do respeito e de ouvir, né, dar o espaço do outro e de acreditar no outro, né? Uhum. Eu vejo muito. Mas é Eu desafiador, é imagino, desafiador. mas é muito legal, Lu, quando eu estou lá dentro, né? Por algumas vezes, eu acho muito interessante e aprendo com vocês a forma como vocês incluem o outro, né? Estamos eu e você aqui numa reunião, chega ou o seu pai ou o seu tio, vocês têm uma facilidade de incluir o outro, contextualizar mas o outro também não invade, não é invasivo. Exatamente isso que você falou, respeita o espaço. E é por isso que funciona. E é por isso que funciona. E um acredita também e confia no outro, né? A confiança, o acreditar e o respeito. Eu acho que é uma receita, uma combinação que para nós, nesses 30 anos, deu muito certo. É lógico, como eu volto a dizer, que às vezes tem divergências, né? Às vezes. E é mais desafiador ainda, porque são 3 gerações. O meu pai e o Leno, basicamente, são a geração mais velha, né? Os baby boomer, né? Isso. Eu sou a geração X. Essa galerinha jovem agora, eu acho que é a XYZ, já estou perdida Anos no millennium. alfabeto, né? Uhum. Então, eu acho que eu sou o pilar central, porque aí eu estou no meio, eu tenho que equilibrar, né? A velha guarda, os conservadores, né? Com essa galerinha jovem agora que tem a tecnologia e a informação na palma da mão. E aí eu estou no meio, porque aí eu fiz parte da velha guarda, mas também estou inserida na nova. Então, eu sou o pilar central e todo mundo vem até mim para, né? Bota ingrediente aqui, bota aqui, eu sou o mixer que bate tudo e, né? E vai, Nossa, que analogia legal, Lu. Mas é isso, é né? exatamente isso. E é bem isso, porque essa galera jovem agora tem, né, a informação na palma da mão. E aí, o que acontece? Eu sempre digo também para o Murilo, para o Gustavo, para o Lorenzo, né? Ouçam o Mário e o Leno. Às vezes eles não estão na mesma frequência que vocês, né? Com tecnologia, ferramentas e um monte de coisa. Só que foram 30 anos que eles trouxeram a Hidro até aqui. Então, alguma coisa para colaborar, para contribuir, eles têm. Então, a gente precisa fazer né, um equilíbrio, ouvir o que eles têm para colaborar com a experiência, né, de todos os anos de mercado, de tudo que passou, de política, economia, produtos, mercado,
com essa nova galerinha que está vindo, né? E eu acho que dá uma receita de bolo bem bacana se a gente conseguir juntar todo mundo, né? Tu junta a expertise dos mais velhos com a tecnologia ou com esse ímpeto assim de não ter medo de fazer acontecer, como tem os jovens de hoje, que também são bem acelerados, né? Então eu acho que se você souber fazer essa leitura e conseguir mesclar e juntar todo mundo, dá uma receita de bolo bem bacana. Nossa, que legal. Legal, não tinha pensado dessa forma as duas extremidades e a importância de você conectar eles, né? E você é essa conexão. Porque essa nova geração que vai entrar na empresa, ela precisa também ter o respeito dos funcionários. Nós temos funcionários lá dentro de 30 anos. Então, não dá para a galera jovem, né? Murilo, Gustavo e Lorenzo, entrar e eu sempre brinco, sentar na janelinha. Não é porque é filho do chefe que tu vai sentar na janelinha, né? Você tem que olhar todo o passado, você tem que trilhar o seu caminho lá dentro, né? Você tem que dar a sua colaboração também, né? Exatamente. Então, a gente vem forjando, né? Ensinando os 3 meninos nessa frequência. Tanto que cada um lá dentro está numa área, né? O meu menino está mais na parte de TI, como o pai dele, fotografia. Ele já veio fazer curso aqui, inclusive, com o Cássio. Então, ele gosta de fotografia, filmagens. E aí o Gustavo está mais em projetos. Aí o Murilo também está com um pezinho, talvez, na parte de engenharia mecânica. Então, eu sempre digo, não importa a área que vocês forem, aqui tem para todos os gostos, né? Vão se encaixar, mas tem que fazer a sua doação. Tem que fazer a sua doação. Mas é muito legal, Lu, essa forma como você... E eu, assim, acredito muito que é um certo talento das mulheres, né? De ver as coisas de um outro ponto de vista, sabe? Conseguindo colocar cada item no seu lugar, conectando, juntando, porque há um grande desafio, são áreas diferentes, é família, é negócio, não é à toa que chegou aonde chegou e vem galgando novos horizontes. Então, assim, essa visão, sabe, 360 que você tem de olhar de cima e dizer, não, peraí, né, vamos organizando aqui, ali, isso é incrível e parabéns pela forma como você conduz isso, tenho certeza que as mulheres só têm a aprender. E eu tenho orgulho também porque lá na empresa nós temos uma equipe muito bacana. A empresa sempre foi fundada, né, na ordem do respeito, de compreender o outro. Então, a gente tem funcionários excelentes lá dentro que fazem acontecer junto com nós, né? Por isso que eu digo que a Hidro somos todos que estamos lá, né? Vocês também que ajudam nós com o marketing. Então, somos todos nós. Não é o Mário, o dono da Hidro, o Leno, a Luciana, né? Eu acho que cada um que entra lá, né, deixa o seu DNA, deixa um tijolinho, deixa a sua marca. E é isso que faz as empresas, né? A empresa é de todo mundo, é de quem faz acontecer, de quem está lá no dia a dia, né? Nossa, Lu, eu poderia ficar horas aqui conversando com você. Sensacional, eu amei o nosso... Eu falava antes também que eu fiz psicologia, né? Eu sou formada em contábeis, tenho pós na parte financeira e tal, mas eu venho me descobrindo há alguns anos para cá que eu gosto de pessoas mais do que números, né? Então, na época, eu comecei a fazer psicologia. Eu tive que trancar porque não dá, né? A demanda é gigante, a gente não consegue. E ainda na época eu fazia inglês, fazia espanhol, dei mais a faculdade. Aí eu sempre brinco, daí em casa tem cachorro, papagaio, filho, marido, né? Não dá para fazer tudo, né? Mas nesses 5 semestres que eu fui para a faculdade, até por convite também de uma grande amiga minha chamada Dioneia, que ela é uma apaixonada por psicologia, nossa, me abriu muito os horizontes e eu levei esse ensinamento para dentro da empresa também, para os colaboradores lá. Então, e para minha família. Então, eu ainda quero terminar, nem que é quando eu me aposentar. Mas foi muito precioso o que eu aprendi nessa faculdade de psicologia. Foi fundamental, na expertise que você tem hoje para o negócio.
Que legal. Lu, toda vez que a gente conversa, né, com uma mulher, eu sempre convido as nossas ouvintes, telespectadoras, né, a fazer as suas anotações. E teve uma fala sua lá no início da nossa conversa que eu anotei, que é o que fez sentido, muito sentido para mim, além de tudo que você falou, mas essa aqui mexeu mesmo comigo, quando você disse assim, é importante muitas vezes a gente parar. Parar de olhar números, parar de olhar reuniões e olhar para as crianças, especialmente as especiais, para ver a vida com outros olhos. Isso tem um poder e uma profundidade muito grande para mim, fez muito sentido, entre tantas coisas que você falou aqui, mas eu quero te agradecer do fundo do coração por compartilhar isso com a gente. Para mim foi sensacional. Sabe que eu tenho lupus. Eu não sei se o pessoal sabe o que é. Às vezes Acho legal tu comentar. Explica um pouquinho o que eu é. tenho lupus. Eu descobri o meu lupus. Os primeiros sintomas foram depois do nascimento do Lorenzo, quando ele tinha uns 2 aninhos de idade. E eu, na época, também, é uma doença meio desconhecida, ninguém falava sobre, né? E o médico achou que eu tivesse LER, porque começou a doer as juntas das mãos, principalmente, né? Não tinha força para pegar o Lorenzo no colo, nem para torcer um pano, né? Então, na época, eu achava que era LER devido ao meu trabalho, né? Sentada, postura. Fizemos diversos exames e não acusou nada. Aí, com a expertise do Dr. Nelson, de novo, o Dr. Nelson em evidência, juntando, porque o diagnóstico do lúpus não é um exame único, você tem que ir fazendo vários para chegar naquele diagnóstico. E ele chegou nesse diagnóstico de lúpus. Eu fiquei assustada na hora, o que é isso? Meu Deus, vou morrer. Aí não tinha especialistas em Pinhalzinho e nem em Chapecó na época. Então, ele me mandou para Passo Fundo, num médico reumatologista de lá, e que também era professor na universidade, então tinha uma bagagem gigantesca. Aí eu comecei a me tratar. Mas o que é o lúpus? Basicamente, é as tuas células boas de defesa que morrem. O teu corpo agride ele mesmo e mata as células boas. E aí isso pode ter consequência nos teus órgãos, ou nas juntas, né? Muita dor, febre, problema de rim, problema de pulmão, de coração. Então, quando a gente começou a fazer o tratamento, foi um tratamento bem pesado, com corticoides. Aí tive muita queda de cabelo, tive aumento de peso, sabe? Então, tudo que um corticoide faz no organismo de uma pessoa. E hoje eu tenho ele controlado, mas é uma coisa que está em mim, não tem cura. Você consegue manter ele equilibrado. E até hoje não se sabe a origem exatamente do lúpus, mas tem 2 ou 3 teorias. Uma é relacionada a uma grande descarga hormonal, e a maioria do lúpus dá em mulheres e depois que elas têm filhos. Então faz sentido, porque foi depois da minha Tem total relação com primeira hormônios. gestação. Sim. E também tem muito a ver com o estresse, você ficar pilhado com o serviço, com o trabalho, né? Então, eu sempre digo que a doença foi que me fez ser quem eu sou hoje, acredita? Até o meu marido sempre fala, você tem que falar mais sobre o lúpus, porque, né, falar mais sobre essa tua história, porque por muitos anos eu tentei dar um significado para o lúpus, né? Porque eu com lúpus, porque daí o lúpus me tirou algumas coisas da minha vida. Por exemplo, eu nunca mais pude engravidar. Na verdade, se eu quiser, eu engravido amanhã. Só que o caso é que não é recomendado, porque aí eu precisaria parar o tratamento. E hoje eu tenho problema renal. Então, eu preciso tomar um medicamento muito forte para o rim. Então, como que eu vou ter uma gestação tomando um monte de medicamentos assim, né? Sem contar que, se eu engravidasse, o bebê poderia ter problemas. Então, a minha médica, na época, disse, às vezes não vale a pena, né, você arriscar.
tu já tem um filho saudável, todo lindão, todo queridão aí, né? Será que vale a pena, né? Aí eu conversei com meu marido, sempre dizia, né? Eu estou te devendo um filho. E ele sempre disse, em que momento foi que eu te pedi isso? Jamais. Ele disse, a nossa família é completa, é linda do jeito que ela é. Ela tem que ser assim e ponto final. Pare de se culpar, né? Então, algum tempo atrás, a gente cogitou de também adotar. Sempre foi um sonho meu adotar. Aí o meu marido sempre disse, né? Você vive tanto para o trabalho, para a empresa, uma adoção, ela exige muito mais do que um filho, né? Tem todo um preparo. Será que, né, é isso que você quer para o teu momento, né? E aí a gente tem só um filho. Muitas pessoas hoje, né, que não conhecem da história, por que tu não teve mais filho e tal, né? Para algumas pessoas eu conto toda a história, para algumas eu só, né? Resume, é isso aí. Resumo. Mas, Lu, eu Mas eu concordo. tentei dar um significado para isso, porque eu amadurecendo, a gente passa por tanta coisa na vida que eu tento sempre dar um significado positivo, mesmo para as coisas ruins. E eu acredito que era para ser eu passar por isso, porque talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje, com os pensamentos que eu tenho hoje, com as coisas que eu posso contribuir hoje, porque o lúpus me fez dar um significado, porque hoje eu sou obrigada a ter uma vida equilibrada. Porque se eu desequilibro o pilar ali das emoções, o meu lúpus ele floresce. Então ele é diretamente ligado ao emocional também, a carga de trabalho, as preocupações. Por isso que eu sempre falo, né, em ter equilíbrio na vida e que algumas coisas elas cobram um preço muito caro, né? Hoje, às vezes, as pessoas olham para a Hidro, para mim, né? Nasceu em berço de ouro, isso ou aquilo, mas não sabe toda a trajetória e o que eu tive que sacrificar também, né? Mesmo inconscientemente, né? Então, para mim poder viver em paz, eu tive que dar um significado para a doença, né? Hoje eu tenho ela controlada, levo uma vida normal. Nossa, não sinto dor nenhuma, mas são vários medicamentos que eu tomo diariamente, né? Mas, Lu, eu concordo com o seu marido quando a gente fala que falar sobre isso é importante, porque eu acredito muito no poder da comunicação. E toda vez que você não fala, toda vez que você não você não deve explicação, não é essa a questão. Mas quando você não fala sobre isso, você dá margem para os outros criar a história que eles quiserem na cabeça deles, de preferência aquela que dá mais audiência, né? Então, além de você falar e não dar margem, você ajuda tanta gente que talvez esteja passando por isso. Ou que tenha outras doenças também, né? Hoje em dia, o lúpus, infelizmente, está mais popularizado, né? Eu tenho até uma ou duas conhecidas aqui da cidade que também tem. A gente até troca figurinha, né? De médico, de medicamento, né? Só que naquela época foi um susto. O que é isso? Para onde é que nós vamos? Até descobrir. Olha só. E só nos fortaleceu e nos uniu ainda mais como família, né? Então, 2 episódios marcantes, né? A minha irmã e a gente sempre superando e tentando dar significado para aquilo e seguindo em frente. Porque a vida somos nós que fizemos. Às vezes a gente, eu não sou feliz por causa de fulano, ciclano, não tenho isso, não tenho aquilo. Mas a felicidade ela tem que partir de dentro de nós. Se a gente se ama e se a gente é feliz, o resto ao redor fica mais fácil, né? Tu não pode terceirizar uma coisa que tem que ser de você, né? Que aula, Lu! Nossa, que aula, gente! Muito bom, muito bom. Dá um baita do artigo esse nosso podcast aqui, muito bom. Ensinamentos, né, de vida. Lu, quero te convidar para a gente fazer uma última pegada aqui no nosso podcast. Mas, olha só, eu gostaria que você pensasse naquela Lu de 9 anos. Lembra daquela menininha que pegava aquela bicicleta cor-de-rosa com aquela cesta cheia de pão, com aquela carguinha saindo, só pela volta do sorvete, né? Que era o pagamento. Lu, se você pudesse olhar para aquela menina de 9 anos, em cima daquela bicicleta, o que você diria para ela hoje?
Eu diria, continue sonhando, continue no caminho reto de Deus, e que no final do arco-íris sempre tem, né, um pote de doce te esperando. Porque a gente precisa sempre seguir em frente. E a vida, somos nós que fizemos ela, né? E isso é uma coisa que eu tenho dentro de mim, né? Continue a lutar. Eu até eu sou muito fã de tatuagens, né? Tenho até uma tatuagem que justamente é essa frase: continue a nadar. Sabe aquele filminho do Nemo? Continue a nadar? Sim. É isso aí. Independente do que, continue a nadar. Continue a nadar. Nossa. Simples assim. É simples, mas tão poderoso, né, Lu? É tão simples, mas tu vê tanta gente com tanta dificuldade de continuar a nadar. Continua. Quem vai fazer por mim? Eu tenho meu esposo, meu filho, meu pai, minha mãe, mas eles também têm o deles para levar a carga deles, o fardo deles, né? Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. A gente pode se unir, mas eu tenho que partir de mim primeiro muita coisa, né? Então, continue a nadar. Que coincidência, né? Porque é bem a frase que eu tenho tatuada. Olha só. Eu amei o nosso podcast, Lu. Eu muito obrigada pela tua presença. Contei só um terço, né, de toda a história. Sei que tem muita, mas olha só, a gente quer muito, esse projeto vai continuar, talvez numa outra formatação, e a gente quer bis. Nossa, a gente quer continuidade. Eu achei muito bacana ter bom. esse espaço delas para contar um pouquinho das mulheres, né, os nossos sentimentos de filho, de trabalho, como concilia tudo isso, como é que equilibra tudo isso e ainda tu tem que ser, né, bela e formosa e como é que tu equilibra tudo isso? É uma das minhas paixões ouvir essa história, viu? É muito legal, porque que nem nós falávamos antes, cada mulher tem uma realidade diferente, mas no final todas nós, né, temos o mesmo. Os desafios são muito similares, né? Isso aí, São muito. Exatamente. Então, muito obrigada, muito obrigada. Contribuiu demais, foi bem legal. Eu espero de verdade que você tenha super aproveitado esse nosso episódio aqui do Viva a Voz Delas. Um episódio ímpar. Olha só, compartilha com outras mulheres, a sua mãe, a sua irmã, a sua amiga, a sua vizinha, aquelas mulheres que precisam de um continue a nadar. Esse episódio foi feito para elas, manda para elas, tenho certeza que vai fazer muito sentido. E muito obrigada pela tua audiência, por estar aqui com a gente no Viva a Voz Delas. Até o próximo episódio.